Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus aqui, o Senhor Jesus falando sobre o cumprimento das profecias. Desde Gênesis até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, a palavra do Senhor fala do Messias, fala de Jesus, daquele que viria a cumprir a promessa de Deus, que é de libertar e salvar o povo, de quebrar o jugo, de quebrar as amarras, libertar os cativos. Em muitos livros, a profecia está muito explícita, mas em outros, nem tanto. Muitos que não têm um conhecimento profundo não conseguirão perceber que a palavra fala do Senhor Jesus. Mas todos os livros falam. E quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, ele enfrentou muita crítica, enfrentou muito levante dos fariseus e dos saduceus, que eram os religiosos da época. Estavam sempre a criticá-lo, a difamá-lo, dizendo que ele faz milagres por intermédio de Satanás e outras coisas, porque todo aquele que tem a graça de Deus, ele incomoda. Todo aquele que carrega o Espírito Santo incomoda, onde quer que ele for. Se levantam pessoas, muitas vezes sem motivo aparente. É a famosa frase: não gosto dele, não me fez nada, não sei porquê. Não, isso não é normal, isso é algo espiritual. Quando você afirma que não gosta de alguém, sem motivo algum, é algo que vem do espírito. Alguma coisa naquela pessoa incomoda. Ou também pode ser tanto pode ser pelo lado negativo como lado positivo. Suponhamos, alguém é espiritual, anda na palavra, e uma determinada pessoa anda em trevas, tem laços e alianças com coisas erradas. Então o espírito não bate, mas não necessariamente devemos declarar que não gostamos. Sentimos um desconforto na presença da pessoa, assim, mas não é não gostar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. O Senhor Jesus enfrentou esse levante. A palavra diz que tentaram jogá-lo de um pequeno monte e determinadas outras coisas. Tudo que ele fazia era motivo de comentário. Por quê? Porque a doutrina dele era diferente. Ele não era como os escribas nem os fariseus. Ele andava na verdade.
o Senhor Jesus vivia o que pregava. Vivia em santidade, em obediência, rima em jejum, em oração. Então ele era diferente. Porque a palavra do Senhor diz: porque muitos são chamados, poucos escolhidos. O facto de todos termos chamado não significa que vamos ser usados da mesma maneira. Tudo depende da entrega, da dedicação de cada um. Jesus era um homem santo, obediente a Deus. Se apartava do mal, então saía a virtude. Saía o poder de Deus da sua boca. Onde ele passava, milagres e maravilhas aconteciam. E eles mesmos comentavam. O povo comentava: ele prega com autoridade, não prega como os escribas e os fariseus. Porque a palavra do Senhor diz que haveria diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Pelos seus frutos os conhecerei. E foram essas batalhas, calúnias, perseguições, que o Senhor Jesus enfrentava. Então, por isso é que ele declarou nessa palavra: não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Por quê? Porque eles diziam que ele era impostor, que veio mudar tudo aquilo que eles já haviam aprendido na palavra. Porque a doutrina do Senhor Jesus era nova. Anteriormente, nunca existiu o cristianismo. E o Senhor Jesus trouxe o cristianismo porque antes era apenas o judaísmo. Os judeus também creem em Deus. Precisamos entender uma coisa. O judeu, ele crê em Deus Pai, somente no Deus Pai. O cristão, quem crê em Cristo, então ele crê no Deus Pai, no Deus Filho, que é Jesus, e no Espírito Santo, porque o nosso Deus é um Deus trino. Então eles não entendiam, porque o seu coração não estava voltado para Deus. Porque aquele que verdadeiramente anda com Deus, o Espírito Santo testifica. Todo aquele que vem em nome do Senhor, ele recebe, não precisa falar nada. O Espírito Santo fala por nós. Quantas vezes eu ouvi relatos, já aconteceu comigo, de pessoas questionarem se somos crentes sem nós abrirmos a boca, sem falarmos uma palavra. Porque o Espírito Santo em nós testifica. Você olha a pessoa, nem que for à distância, você diz: esse é crente. Principalmente um crente que tem temor a Deus. Mas eles não identificaram, porque Deus não estava com eles. Porque eles pregavam, mas não viviam aquilo que pregavam. O seu coração não estava voltado para Deus. E por esse motivo rejeitaram o Filho de Deus. Na nossa caminhada, de igual modo, nós enfrentaremos levantes. Já enfrentamos levantes, perseguições, opiniões contrárias, palavras contrárias. Tudo por causa do nosso chamado. Tudo por causa daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Dos planos, dos projetos. Tudo
por causa da graça de Deus que habita em nós. Às vezes, nos questionamos o porquê. Saiba que você carrega o poder de Deus sobre ti. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo de Deus. E isso é motivo mais do que suficiente para o inimigo se levantar contra a tua vida. Para o inimigo querer matar, roubar e destruir. Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele nos guarda. O Deus que fez todas as coisas, Ele nos guarda. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó prometeu: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Vamos orar a Deus e pedir para que Ele venha destruir todo o levante das trevas contra nós. O inimigo, ele está preocupado com o teu chamado. Muitas vezes achamos que ele está mais preocupado com as nossas bênçãos materiais, mas não. O principal é o nosso chamado, a nossa aliança com Deus. É isso que mais preocupa o inimigo. Porque ele não quer as nossas almas salvas. Quer nos afastar da presença de Deus. Mas nós vamos prevalecer. Porque o nosso Deus é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Arriba, Deus, te louvamos, te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Graças Te damos, ó Deus, pelo Teu imenso amor, ó Deus, e pela Tua infinita misericórdia. Mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos. Arriba, Deus, e queremos declarar que grande é o Senhor. Arriba, digno de todo louvor, de toda adoração. Que o Senhor é justo, fiel. Arriba, poderoso, maravilhoso. É Rei da glória, o príncipe da paz. Aquele que vive e reina para todo sempre. Louvamos e exaltamos o Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia. Misericórdia, Deus, dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Porque nós, ó Deus, temos conhecimento. Reconhecemos, Deus, as nossas falhas. Reconhecemos, ó Deus, as nossas iniquidades. Arriba, Pai, e clamamos: tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Ó Deus, não nos lances fora da Tua presença e não retires de nós o Teu Santo Espírito. Arriba, Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, nós clamamos. O Senhor foi com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todos os momentos. Quando Ele estava nessa terra, ó Deus, o Senhor o livrou, o guardou, testificou o Seu poder e a Sua glória. Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida, porque o Senhor é um Deus que guarda, um Deus que livra o Seu povo. Senhor, nós clamamos. Levanta-te, ó Deus, e peleja por nós.
Ó Deus, peleja contra os nossos inimigos e os nossos adversários. Arrimante, carrebose, carremanda, rabas. Arriba, Deus, porque o Senhor declarou: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Arriba, Deus, peleja por nós. Repreenda, Deus, toda a perseguição do maligno. Repreenda, Deus, a inveja. Arrimante, carrebo, Deus, a calúnia. Ó Deus, as fofocas, as contendas. Tudo aquilo, Deus, que o inimigo tem usado para nos desestabilizar. Arriba, Deus, para nos distrair. Porque o inimigo tem as suas artimanhas para distrair os escolhidos. Arriba, Deus, não permita. Arrimante, que sejamos confundidos e envergonhados. Ó Deus, mas se conosco, para que todos saibam, Deus, que é um Deus nessa terra. Arriba, Deus. Pessoas se levantam contra nós sem motivo aparente. Arriba, Deus, é um ódio, uma implicância. Arrimante, carrebo, Deus, perseguição até dentro da própria igreja, no meio dos irmãos. Arrimante, carrebo, se carremante, arriba, Deus, vinde e defenda a nossa causa. Ó Deus, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E nós estamos nessa terra, Deus, com um propósito de cumprir a vontade do nosso Pai. Arrimante, carrebo, de cumprir a vontade de Deus. Então, se conosco, Deus, não nos deixes confundidos. Não nos deixes, ó Pai, desamparados. Arrimante, carrebo, Deus. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ó Deus, o nosso baluarte, assim como diz a tua palavra. Arrimante, carrebo, Deus. Senhor Jesus, que todos aqueles que se levantarem contra nós e entrarem por um caminho, arriba, Deus, que 7 caminhos fujam de nós, como diz a tua palavra. Arrimante, arriba, Deus, que os seus planos sejam frustrados. Deus, porque os planos que o Senhor tem a nosso respeito, arriba, são planos de paz, não de mal. Planos para nos dar o fim que desejamos. Arriba, Deus, não permita que venhamos abandonar, ó Deus, o nosso chamado por causa das dificuldades. Arriba, Deus, por causa das batalhas, por causa das barreiras. Arrimante, carrebo, se carremante. Arriba, Deus, mas que venhamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou. Ó Deus, libertar a nossa casa e a nossa família. Transformar, ó Deus, vidas. Arrimante, carrebo, Deus. Dar o crescimento no reino. Resgatar almas. Arrimante, carrebo, Deus. Nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, na nossa vida pessoal, ministerial. Arrimante, carrebo, Deus. Se conosco. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Que todo Deus que se levantar contra nós e a nossa casa, ó Deus, que venha cair por terra. Arrimante, carrebo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Traga, Deus, a tua graça e a tua paz nas nossas casas, Deus, e na nossa vida. Dirija, Deus, os nossos passos, no poderoso nome de Jesus Cristo.
ó Deus, e conceda-nos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.